Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo em paz? O negócio é o seguinte, bora lá pro segundo vídeo aqui do canal, segundo vídeo falando sobre análise. O negócio aqui é, já vou adiantar, ó, vou falar uma palavra no meio do vídeo, a qualquer momento eu posso falar uma palavra. Quem mandar essa palavra lá no meu suporte, tá bom? Lá do Telegram, vai ter direito aí a concorrer a 3 bancas de R$100. Isso mesmo, 3 bancas de R$100 pro final de semana. Hoje falaremos sobre os jogos do dia 25. Separei 26 jogos pra gente falar um pouco sobre. Alguns eu vou aprofundar mais, outros eu vou falar um pouco por cima, né? Separei por ligas ali, horários. Então, bora lá começar o vídeo. Começando aqui o sabadão, segunda divisão da Alemanha, tá bom? Vou aumentar um pouquinho a tela aqui. Segunda divisão da Alemanha, jogos interessantes, uma liga que eu gosto muito. Já começa às 8 da manhã, a gente pode ver aqui. Não vou aprofundar muito, mas aqui média de 2.5 gols, superior a 2.5 gols nos dois jogos, tá bom? Confrontos diretos a gente não tem essas estatísticas, mas nos últimos 4 jogos o Arminia tomou gol. Quando a gente olha aqui o Elversberg, nos últimos 8 jogos eles fizeram gol, então tendência de gols aqui para o Elversberg, mesmo jogando fora de casa, é o líder da competição. Eu gosto muito de gols do Elversberg, até ambas marcam aqui, não tanto, mas pode ser interessante, mas mercado de gols bem bacana, principalmente para fazer dupla, tripla com esses 3 jogos, tá bom? O segundo jogo, Holstein Kiel e Bochum, é o 9º contra o 17º, a tendência aqui é gols também, mas esse jogo não tem uma média tão alta quanto o primeiro, tá bom? Eu iria de 1,5, o Holstein Kiel empate anula, nada muito mirabolante. Que mais um time aqui, ó, terceiro jogo, né, Dinamo Dresden, 16º colocado contra o Paderborn, que é o terceiro, lembrando que aqui só tem 18 equipes, tá bom? Fez 14 e sofreu 18 gols na competição, contra o Paderborn que fez 15 e sofreu 8 em 9 partidas, isso, tá bom? Jogo também interessante, média de gols aqui é um pouco melhor, também gosto muito do mercado de gols, pro Paderborn marcar, né, o time de fora de casa, é um ataque bom, um dos principais times, no geral, é um campeonato que eu gosto, acho legal pra gente trabalhar a favor de gols, tá bom? Agora o primeiro jogo aqui interessante, Parma e Como, campeonato italiano, né? A Parma que é uma equipe excelente, Como que é uma equipe excelente, tem feito jogos interessantíssimos, tem buscado resultados. Quando a gente olha aqui o percurso deles, Parma deu 2 jogos sem vencer, venceu o Torino, muito inconsistente, né? 0-0, 1-0, não é um... E o Como aqui um timezinho muito bem organizado, um time muito interessante, tá bom? Aqui era um troféu Juan Gamper, mas já falando de temporada, não marcou gol em apenas um jogo, venceu a Juventus por 2-0, empatou com a Atalanta, tá bom? Né, jogos difíceis, tem engrossado muito para jogos difíceis, mas em alguns jogos, como o jogo aqui contra a Cremonese e o jogo contra o Genoa, deixa um pouco a desejar e não exerce o favoritismo. Um time que joga muito para frente e acaba deixando espaço muitas das vezes. Eu gosto aqui de um Como empate. Confronto direto aqui ele não vai ser muito relevante, porque o Como é um time novo, relativamente novo, né, com investimento. Então, mas não perdeu para o Parma nos últimos 3 jogos. Eu vou abrir a Lotogreen aqui, nossa parceira. Inclusive, se você gosta do conteúdo, gosta de mim, tem o link do grupo aqui na descrição do vídeo. Também se inscreva aí, já deixa aquele like e bora pra cima, valeu? Temos alguns mercados interessantes aqui. Mais de 1,5 odd de 1,35, eu gosto dessa entrada. Essa chance dupla aqui, empate ou Como, eu gosto dessa entrada. Empate devolve a aposta, gosto muito. Todas elas mais focadas em fazer dupla. E tem um aqui que deve ser bem interessante, que deve estar com a odd boa, quer ver? Como para vencer um dos tempos, odd 1,55. Se eu tivesse que escolher uma entrada para fazer, sem dupla, sem nada, né? Seria essa. Como vencer um dos tempos, odd 1,55, tá bom? Bora lá agora falar um pouco sobre o campeonato alemão. A Alemanha sempre interessante. Bayern de Munique contra o Borussia Mönchengladbach. Eu não vou me estender muito, porque falar do Bayern é chover no molhado, né? É um time que vocês estão cansados de saber. Vai pegar um Mönchengladbach que não ganha há 7 jogos, sofre muitos gols. Contra o melhor ataque da competição. Bayern que vem de 10 vitórias consecutivas, seja Copa, seja campeonato ou seja Champions League. Faz muitos gols e marca muitos gols também. Aqui é Bayern marcar em ambos os tempos, Bayern vencer um dos tempos, over gols. É o Bayern de Munique, você já conhece, eu não preciso me estender muito, né?
Aqui alguns joguinhos interessantes. Vou pular alguns também, para o vídeo não ficar gigante, mas eu marquei aqui jogos que eu acho legais. Da Alemanha é sempre bom trabalhar a favor de gols. Aqui tem um Augsburg e Leipzig. O Leipzig, que se eu não me engano, perdeu uma partida, foi pro Bayern na estreia, tomou 6. Mas o Bayern completamente fora da curva. Num jogo fora da curva também, não acredito que o Leipzig é um time que vá tomar tantas goleadas assim. E aqui a gente tem algo interessante, ó. Média superior a 3 gols por jogo. Acredito eu que as odds estarão esmagadas para Augsburg e Leipzig. Olha lá, mais de 2,5 a 1,52. Não, 1,52 não. Mais de 2,5 a 1,44, como já era de se esperar. O que eu faria aqui Leipzig, né? Pro Leipzig aqui poder marcar gols. Leipzig vencer um dos tempos eu gosto. Leipzig marcar em ambos os tempos é uma entrada mais arriscada, mas eu acho que tem um valor. Pro Leipzig vencer um dos tempos também aqui, odd 1,45 eu gosto. O Leipzig é favorito. Essa odd 1,93 aqui, quando a gente olha os últimos jogos, o Augsburg tem, nos últimos 5, são 3 derrotas, uma vitória e um empate. Só não sofreu gol em um dos últimos 10 jogos, contra um Leipzig aqui, que só não marcou em um dos últimos 10. Tem amistoso aqui no meio, né, que é meio, não conta tanto, mas interessante. Olhando por esse lado também, a gente pode olhar os confrontos diretos. O último jogo entre eles ficou 0-0, mas não é nada comum esse placar. A gente pode ver aqui, média de 8 dos últimos 10 jogos saindo mais de 2,5. Gosto bastante do 2,5. Esse Leipzig em fazer 2 gols na partida aqui também me agrada, beleza? Passando agora para a Premier League, às 11 horas, Chelsea e Sunderland. Jogo interessante, Sunderland faz um bom campeonato, a Premier League é sempre difícil. Enfrenta um Chelsea que às vezes oscila, mas vem de uma boa sequência, 4 jogos com vitórias, só que essa odd de 1,39 no Chelsea não me convence. Não me convence mesmo, tá bom? O último jogo entre eles foi em 2017, irrelevante para o cenário atual. E aqui um jogo de 1,5. Acredito que vai estar interessante também esse handicap para o Sunderland, odd de 1,23, não me agrada muito, mas esse handicap aqui para o Sunderland, aqui 2,5 aqui para fazer uma dupla talvez, e a gente vai para aquele mercado lá de tempos, né? O Chelsea venceu um dos tempos, não compensa, tá vendo? Então, muito cuidado com esse jogo. Ou eu faria uma duplinha aí, HT não, uma duplinha de gols, ou pularia, iria pro ao vivo, tá bom? Eu acho que mais seguro. Brest e Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain voltou a vencer, né, a jogar bem. Vinha de 2 jogos sem vencer aí no campeonato francês. Enfiou 7-2 no Bayer Leverkusen. Reencontrando o futebol, perdeu apenas um nos últimos 10, então favoritismo total do PSG. Média de gols altíssima. E sem segredo, viu, gente? Sem segredo. A gente pode ir para esse 1,5 aqui. PSG vencer e mais de 1,5 gol. Eu gosto dessa entrada, para ser bem sincero. Odd de 1,46 eu acho justa. PSG marcar em ambos os tempos eu gosto também. Até esse 2,5 aqui pode ser interessante, tá bom? Aqui, jogão, já adianto para vocês, clássico, eu não gosto de operar. Eu fico de fora, a média de cartões deles não estão alta. A média de gols aqui, não gosto de operar em clássico, eu prefiro ir pro ao vivo, por isso. Minha dica para você é jogo dificílimo, equilibrado, muito, muito difícil. Napoli vem de 2 derrotas, então não vai querer perder o clássico de jeito nenhum. A Inter é favorita, mas é um jogo bem equilibrado, não gosto de entrar no pré-live aqui, tá bom? Aqui sim, um jogo legal, Manchester United e Brighton. 2 times, o United aí que vem de 2 vitórias consecutivas, sendo Sunderland e Liverpool, 2 adversários difíceis. Mas o United é o United, Brighton 5 jogos sem perder, todos os jogos saindo gols, a gente pode observar aqui. Manchester United também, todos os jogos saindo gols, então vocês já sabem o que a gente faz, né? Mais um jogo que eu vejo bastante cenário para gols. Cadê o jogo de United? Manchester United.
Aí, ó, Man United, por isso que eu não tô achando. Jogo aqui pro 2,5. Isso aí a gente tá de acordo. Gosto muito desse mercado aqui também, ó. Ambos os tempos saírem gols, duas equipes que buscam gols, odd 1,50. Gosto muito, pra mim, entrada de muito valor, tá bom? Pra quem gosta de algumas entradinhas assim também, deixa eu ver aqui se tem. Primeiro tempo total mais de 1,5 a 2,15. Quem gosta de uma entrada mais arriscada pode pegar, mas eu não gosto tanto. Porém, eu faria essa aqui. 1,45 a odd não tem tanto valor. Na verdade, ficaria mesmo com aquela gol em ambos os tempos, beleza? Falando aqui, Atlético. Muito cuidado com o Bilbao. Iñaki Williams machucou de novo. O time tá muito inconsistente, então vaza desse jogo. Mônaco a mesma coisa. E aqui temos um jogo interessante, Brentford e Liverpool. Tá bom? O Liverpool que oscilou na temporada, né? A gente pode ver aqui 4 derrotas consecutivas. O Liverpool começou o ano muito bem, invicto, líder da Premier League, e do nada deu uma derrapada estranha que ninguém esperava, para ser bem sincero. Mas parece que reencontrou o bom futebol. 5-1 no Frankfurt. Enfrenta um Brentford que tem aí 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas nos últimos 10 jogos. Jogos para gols aqui. O Liverpool, acredito eu que o Liverpool vai voltar a praticar o bom futebol. Gosto dessa odd de 1,73 pro Liverpool vencer, tá bom? Gosto mesmo. Nos últimos 6, 7, 8 jogos aqui são 6 vitórias do Liverpool, um empate e uma vitória do Brentford apenas. Essa vitória do Brentford em 2023. Pra ser bem sincero, eu gosto muito dessa vitória do Liverpool. Vejo valor nessa odd 1,73. Depois desse jogo de Champions aí que eles reencontraram o bom futebol. Aqui, ó. Quem quiser na Lotto Green, a odd tá 1,72, mas tem a turbinada aqui 1,78 pro Liverpool vencer o encontro, beleza? Não tenho muito segredo. Liverpool vencer ambos os tempos, marcar em ambos os tempos também. Essas duas entradas aqui estão turbinadas. Essa de marcar em ambos os tempos eu gosto mais do que a de vencer, porque a de vencer tem que realmente vencer os dois tempos. O Brentford pode ser um adversário difícil. Tem o Thiago, né? O Thiago que aí é o artilheiro da Premier League, acho que perde só pro Haaland, se eu não me engano. Então a gente pode usar também aqui. Marcador eu acho muito difícil, é mais bingo, mas chutes a gol aqui do Thiago, a odd de 1,61. Atacante brasileiro, revelado no Cruzeirão Cabuloso, vive uma fase excepcional, tá bom? Eu vejo com bons olhos essa entrada aí para ele dar um chute ao gol. Agora vamos lá falar de Brasileirão. Vou pular esse jogo do Valência, não acho tão interessante para vocês. Atlético Mineiro e Ceará, jogo legal, viu? Jogo legal. Dois times que oscilam muito, não vivem bons momentos, ataques aqui, ó, média baixíssima de gols, média alta de cartões, mais de 5 em jogos do Ceará, mais de 6 para os jogos do Atlético. Jogo interessante porque, deixa eu falar com você aqui, ó. O Atlético Mineiro empatou com o Del Valle na altitude durante a semana, né? Num jogo muito difícil que buscou o empate no último lance, um gol do Dudu. E tem o jogo de volta na Arena MRV durante a semana agora. Porém, o Atlético está aqui lutando para não cair. Uma vitória do Vitória ou do Santos no final de semana. O Vitória que enfrenta o Corinthians em casa. O Corinthians não vive uma boa fase. O Vitória é capaz de vencer esse jogo. Um jogo bem equilibrado, mas o Vitória é capaz de vencer. O que poderia colocar Santos ou Atlético Mineiro na zona de rebaixamento. Então, não acredito que o Atlético Mineiro vá poupar todos os jogadores. Pode preservar um ou outro. Mas jogo dificílimo. Jogo, na minha opinião, de under goals, tá bom? A gente vê aqui o under 3,5 nos jogos. A odd deve estar... A odd pro under não deve estar tão alta, porque é a média dos times. Mas aí, ó. Under 3 gols, odd 1,23. Pode fazer uma dupla, né? Se sair 3 gols, devolve. Jogo muito difícil, muito difícil. Os últimos confrontos deles foram under também. Então, eu ficaria... Ou iria no under, ou ficaria de fora desse jogo. Jogo que vale muito também pro Ceará, né? Confronto direto, rapaziada. Olha aqui, ó. Se o Atlético vencer, ele passa o Ceará. Se o Ceará vencer aqui, ele praticamente sai dessa briga de rebaixamento. Visto que pode ficar aqui a 1 ponto, né? Se o Vitória vence, fica 1 ponto do Ceará. Se o Santos vence, fica 1 ponto do Ceará. Então,
Ceará que ainda não se resolveu no campeonato, tem jogo importantíssimo. E jogo bom, mais um jogo importante. Vitória ganhou do Bahia. O Vitória vem numa boa sequência, para falar a verdade. Ó. Esse jogo ganhou do Ceará. Esse jogo contra o Vasco foi muito polêmico, né? Foi o jogo da expulsão. Venceu o Bahia e venceu o Santos fora. Enfrenta o Corinthians agora que joga mal, né, gente? O Corinthians joga mal. O Corinthians oscila. O Corinthians que fez esse primeiro tempo contra o Flamengo aqui, aquele pênalti do Yuri Alberto, não é o mesmo Corinthians que perdeu pro Santos. E também não é o mesmo Corinthians que ganhou do Atlético. Esse Corinthians daqui do primeiro tempo, excepcional. Do segundo, muito abaixo. O Corinthians que perdeu pro Santos, horrível o jogo inteiro. E o Corinthians que ganhou do Atlético, um Corinthians instável. Muito instável, um jogo bem ruim, pra falar a verdade. Ganhou de 1-0. Mais um jogo aqui que eu tenho. O Campeonato Brasileiro tá difícil de trabalhar, viu, gente? Tá mesmo. É isso mesmo. É mata-mata, praticamente, né? Fase final, é matar ou morrer, é fugir de rebaixamento. O Corinthians tá em 11º colocado. Precisa de uma vitória para buscar aqui uma possível Libertadores, tá bom? Precisa de uma vitória para buscar uma possível Libertadores, para não ficar dependente totalmente da Copa do Brasil e para fugir também em 39 pontos. O Corinthians já se afastaria bem da zona de rebaixamento. Mais um jogo importante, mas eu não confio no Corinthians. Esse time do Vitória vive de bons jogos, joga no Barradão, né? Com a força da torcida. A torcida do Vitória tem meu respeito, é uma torcida muito bacana que apoia e enche o Barradão. Aqui até os handicaps, talvez eu vejo com bons olhos aqui um Vitória ou empate e um Corinthians ou empate também. De resto, jogo bem difícil de trabalhar, prefiro ficar de fora, beleza? Fluminense Internacional, mais um jogo difícil, Campeonato Brasileiro é terrível, né, gente? O Inter, péssimo campeonato do Inter, enfrenta um Fluminense que oscila, jogos bons, jogos ruins, mas apesar da média do Flu aqui ser apenas 2, é um jogo que eu vejo com bons olhos aqui para o 1,5. O histórico dos times manda muito esse 1,5, né? Dois times assim que vão jogar aberto, vão querer, não vão, duvido muito, retrancar. Então eu vejo com excelentes olhos esse 1,5 aqui. Odd 1,40, pode fazer alguma duplinha, ou pode pegar também o mais de 2 asiáticos, né? De resto, um escanteio talvez, deixa eu ver, 8, não, o mercado de escanteios ele não é tão interessante, mais de 3 escanteios no primeiro tempo, mais de 3 escanteios no segundo, a gente pode pegar mais de meio escanteio pro Flu, mais de meio escanteio pro Inter no primeiro tempo e no segundo, provavelmente dá uma odd bacana, no mais difícil. Aqui, mais um jogo, Sport Recife e Mirassol, o Sport melhorou, né? Melhorou, apesar de não vencer, né? Melhorou, parou de perder todos os jogos. Não vence, mas não perde todos os jogos, né? Contra um Mirassol embaladíssimo. Vem de 3 vitórias sobre 3 gigantes do futebol brasileiro, São Paulo, Internacional e Fluminense. Aqui é Mirassol, né, gente? Não tem jeito, o Mirassol é favorito. Eu iria para gols, com certeza. O Sport toma muitos gols, mas é um time chato. Tem feito jogos em casa decentes. Bons, falar que o Vitória joga bem é forte. Mas eu gosto desse over 2 aqui. Essa vitória do Mirassol, ela é sim aceitável, apesar de não ser meu palpite favorito. E o que eu posso fazer também aqui, que eu acho interessante, é empate ou Mirassol, mais de 1,5 gols, odd 1,96. Gosto muito dessa entrada, muito mesmo, interessantíssima, beleza? Fortaleza e Flamengo, pra mim o Fortaleza já está rebaixado, aqui é Flamengo na cabeça. Flamengo tem um jogo importantíssimo no meio de semana fora de casa, mas a gente sabe, o time do Flamengo tem 2 times bons, pode poupar jogadores com tranquilidade sem perder a qualidade do elenco. Eu iria com essa vitória do Flamengo, sem pensar muito. O Flamengo vence o Fortaleza fora de casa. Aqui, beleza? O mercado de gols não gosto tanto, mas Flamengo vence. Sem olhar muito, analisando o campeonato, o Flamengo depende dessa vitória para continuar brigando, né? Cruzeiro enfrenta o Palmeiras, então o Cruzeiro é um time forte, 3º colocado do brasileiro. Venceu o Flamengo no Mineirão, empatou com o Flamengo no Rio de Janeiro, venceu o Palmeiras no Mineirão e enfrenta o Palmeiras em São Paulo nesse domingo. Uma ótima chance aqui, o Cruzeiro com um bom time pode tirar pontos do Palmeiras, o que daria ao Flamengo a necessidade total da vitória. Fechou?
E para fechar o sabadão, São Paulo e Bahia. O São Paulo que vem de 2 vitórias nos últimos 10 jogos, sendo 8 derrotas. Ganhou do Fortaleza e do Botafogo. Inclusive, esse jogo contra o Botafogo eu estava no Morumbi. Saiu o gol com 7 minutos e o jogo foi horrível. Não tem como apostar no São Paulo, gente. Não tem como apostar no São Paulo. A verdade é essa. O Bahia vem de 2 vitórias contra a dupla Grenal. Venceu o Flamengo. O Bahia que é muito forte em casa, tá bom? Fora não tem um desempenho tão bom, mas realmente não dá pra confiar no São Paulo. Vou procurar algo aqui pra gente. São Paulo e Bahia. Vou até olhar os mercados de cartões e... Olha, o São Paulo tem média de meio gol marcado nos últimos 10 jogos, então ataque completamente ineficiente. Muitas lesões. Os confrontos diretos, o São Paulo leva vantagem, mas de toda forma o momento do São Paulo é péssimo. Um dos piores que eu já vi, né? Do São Paulo viver assim que eu me lembre. Não é comum, inclusive. Não gosto do... Aqui, ó. Esse mais de 1,5 pro Bahia aqui, eu acho interessante para fazer uma dupla. Até o mais de 1, porque se o Bahia perde de 1-0, devolve. Mas esse mais de 1,5 aqui, eu acho bem legal, ó, de 1,28. É o que eu faria nesse jogo. Procuraria alguma duplinha, pode ser... Bahia, o mais de 1,5, o Bahia pode perder por um gol de diferença que ainda paga. Poderia ser uma dupla handicap aqui, mais de 1,5. Fazer uma dupla com o Flamengo aqui, assim, ó. É uma entrada que eu gosto, que eu acho interessante. Ó, de 2, bacana. Bora lá então, galera. Domingão agora. Separei aqui alguns jogos também, né? São 26 jogos, 25 jogos no domingo. Não vou falar de todos da mesma forma. Alguns eu vou aprofundar mais, outros menos. Lembrando, a palavra é cabuloso. Se você não tá aqui na descrição, lá no meu suporte vai estar concorrendo a 3 bancas de R$100, beleza? Então, bora lá, tá bom? Domingo, na tela aqui. Veremos. Jogos da manhã. Vou falar bem por cima desses primeiros jogos aqui. Os jogos da Alemanha. 8h15, na verdade, tem Twente e Ajax. Como eu já imaginava aqui, eu gosto bastante desse time do Twente, pra falar verdade. É um time que joga pra frente, faz bons jogos. Essa temporada tá com média aí de superior a 3 gols nos 2 times, né? O problema aqui, acredito eu, que vai ser as odds, beleza? O Ajax é favorito, como é de costume nos jogos do campeonato holandês. Na verdade, não. A casa não tá dando o Ajax como favorito. Eu ia falar exatamente isso. Que o Ajax tem oscilado na temporada. Já empatou 4 jogos. Você vê que o Feyenoord tem 25 pontos. O Ajax tem 16. Já são 9 pontos de diferença em 9 partidas. O Ajax tem oscilado. Não é mais aquele time excelente. Olha, perdeu pro AZ, empatou com o Sparta Rotterdam. Na Champions, 2 jogos, 2 goleadas sofridas. Perdeu pra Inter, não é um time confiável. Esse jogo aqui, eu gosto muito do ambas marcam. Ó, de 1,55, muito. Gosto muito do over 2,5, ó, de 1,64. E também aqui, pro Twente marcar, não tá compensando, ó, de baixo. Mas gosto muito desse over 2,5 e desse ambas marcam também, tá bom? Questão de escanteio aqui é mais... Entradas em escanteios, elas são mais baseadas em médias, né, gente? Então a média não é tão alta, não faz sentido. Bora pra Alemanha, jogos às 9h30. Vou só mostrar vocês mesmo as médias de gols. 2 times aí com média superior a 2,5. Kaiserslautern é o 5º contra o 15º. Nuremberg, uma entrada aqui na vitória do Kaiserslautern. Odd 2. Pode ser uma boa, pelo momento, né? O histórico não é tão favorável, muitos empates aqui. A gente vê os 2 times se enfrentam, mas os jogos deles, os confrontos diretos, tanto os confrontos diretos como os últimos 10 jogos, puxado pro 1,5, viu? Tá bom? Puxado pro 1,5 aí. Como escreve? Kaiserslautern, Nuremberg, escreve Nuremberg. Não tá aparecendo. Kaiserslautern e Nuremberg. 1,5 aqui, ó, de 1,20. Mais de 2 gols, ó, de 1,28 pra gente fazer algum tipo de dupla. Pode ser até nesses outros jogos aqui. Magdeburg e Preußen Münster. O Magdeburg vem de 1-0-0. Preußen Münster, time com média superior a 3 gols.
Para duplinha mesmo, jogos bacanas, pode ser uma tripla de 1,5 aqui, eu acho bastante interessante, não vou falar muito desses jogos, que não são muito interessantes, né, são times que a gente nem conhece tanto assim, não tem tanto apelo. Aqui, clássico holandês, Feyenoord e PSV, nos últimos 10 confrontos, o PSV ganhou 6, empatou 3 e perdeu apenas um clássico. Interessante isso aqui, se desenha-se uma freguesia aqui, mas gol totalmente para jogos, né, gente? Para jogo totalmente para gols. Média superior nos últimos 10 sets, saíram mais de 2 gols e meio. Escanteios, média de 11. Não gosto muito, apesar de ser uma boa média. Cartões, não costuma ter muito cartões nos campeonatos holandês. No clássico, a média aí é de 5,2 cartões. Não acho a média alta, mas aqui é totalmente jogo para gols, over 2,5, ambos os tempos mais de meio gol. Feyenoord e PSV. Mais de 2,5, a odd está 1,41, uma odd bem baixa, né? E a gente pode aqui, ambos os tempos mais de meio gol, odd 1,40. É isso, gente, não vai ter muita opção, né? Esse mais de 1,5 gol no primeiro tempo aqui, eu gosto bastante dessa entrada, viu? Gosto muito, é uma entrada mais arriscada, é uma entrada de 1,95, mas é uma entrada que eu gosto. Vencedor aqui, eu prefiro ficar de fora do mercado, não me envolver com isso, tá bom? Bora de Premier League, Arsenal e Crystal Palace. Arsenal é favorito aqui, bem favorito, Crystal Palace é preguiça. O Arsenal vive uma fase excelente, mas nos últimos 10 jogos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 jogos não saíram gol no primeiro tempo. No último jogo da Champions League ficou 0x0, primeiro tempo passou um gol de 4x0. Vejo com bons olhos esse 1,5 do Arsenal, mas aqui o Crystal Palace também alguns jogos de 0x0 no primeiro tempo. Eu deixaria pro ao vivo, não acho bom pegar a vitória na Premier League a 1,42. Crystal Palace é chato, pode complicar um jogo, é um time encardido, então ficaria pro ao vivo, mais de 1,5 aí pra alguma dupla, tá bom? City e Aston Villa. Aston Villa que perdeu esse jogo aqui nessa quinta-feira ridícula de Conference League, né, e Europa League. Todo mundo aí passou raiva. O City vem de 9 jogos sem perder, todos apenas contra o Napoli aqui, né, todos os jogos saindo, e Everton também, 8 nos últimos 10 saíram gols no primeiro tempo. O Haaland está fazendo gol atrás de gol, o City é bem favorito, essa odd de 1,83 da vitória do City me agrada, tá bom? Me agrada, eu acho justo. Eita, apanha. Manchester City, na Borussia não. Aston Villa e City. Odd de 1,76 aqui pro City vencer. O total de gols 1,5 aqui pra fazer uma dupla eu gosto muito também. E esse over 2, tá bom? Esses jogos aqui não são de tanto apelo. Sassuolo e Roma. Bayer Leverkusen e Freiburg. Jogo para gols, totalmente. Já de cara a gente já olha aqui os confrontos direto. O Bayer Leverkusen tem sofrido gols, né? Só não sofreu em um dos últimos 10 jogos. Contra um Freiburg que tem feito os gols. Só não fez em um dos últimos 10. Então, jogo totalmente para gols, jogo interessante. Ambos os tempos, mais de meio gol, eu acho legal. Mais de 2,5 eu acho legal. Ambas marcam, eu acho legal. Então, jogo totalmente voltado para gols, eu ficaria mesmo nesse mercado. Aqui, o melhor jogo do domingo. Só perde para Palmeiras e Cruzeiro no final. Mas, mais um jogo para gols aqui, viu? O Real Madrid que vem de 2-1-0 aqui. Enquanto o Getafe teve um bocado de dificuldade, pode-se dizer, mas muitos ataques, pressionou muito, é favorito. Contra a Juventus também era para ter saído muito mais gols, quem acompanhou esse jogo aí sabe do que eu tô falando. Contra um Barcelona que tem sofrido gols aí, só não sofreu gol em 2 dos últimos 10 jogos. Sofreu 4 gols do Sevilha, faz muitos gols também. O Barça é um time, principalmente quando não funciona muito bem a zaga. O ataque tem muitos problemas com a zaga, né? Porque a defesa do Barcelona é o ataque. Nos últimos 10 confrontos, todos saíram over 2,5. Então, aqui é mercado totalmente voltado para gols. Mercado
A gente pode trabalhar a favor de chutes aí do Mbappé, do Yamal, que eu gosto. Mais de 2,5, acho que tá 1,30. Esmagadíssimo. Vamos ver aqui. Ambos os tempos, mais de meio gol, odd 1,30. O que a gente pode fazer aqui de pré-live assim, que eu acharia interessante. Mais de 1,5 gol no primeiro tempo. Mas todas as odds para gols vão estar esmagadas mesmo, viu, gente? Não tem o que fazer. Pode pegar aqui o Mbappé marcar, o Yamal marcar, mas você torce pro Real Madrid, se você torce pro Barcelona. Mas a verdade é que é jogo para gols e a gente vai ter que trabalhar bem no ao vivo isso aqui. Eu vejo também com bons olhos esse mais de 0 aqui, handicap 0, pro Real Madrid, viu? Que é uma chance dupla pro Real aí. Não é chance dupla não, né? Se empatar, devolve, na verdade. O Real vive um momento melhor que o Barcelona, na minha opinião. Tem sido mais constante. Me agrada mais, beleza? No mais, Bodoglin molde. Bodoglin é meu time favorito do mundo aí, das apostas. Sempre a favor de gols, sempre a favor das vitórias do Bodô. Time top 1 da Noruega. Maravilhoso. E vamos falar um pouquinho sobre esse jogo aqui, ó. Esse jogo aqui eu acho interessante. Fiorentina e Bolonha. A gente tem mania de olhar o nome Fiorentina e o nome Bolonha. E a Fiorentina é mais tradicional que o Bolonha na história. Só que o Bolonha vem de boas temporadas, jogou Champions League, tem bons elencos contra a Fiorentina, que faz uma temporada irreconhecível. Irreconhecível, a Fiorentina é a 18ª colocada do campeonato. Que é um absurdo, um absurdo. Não ganha de ninguém, só ganha jogos da Conference League, ó. Pelo campeonato italiano já são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem vitória nos últimos 10. 3 vitórias na Conference League e 2 empates no italiano, então nada de Fiorentina aqui, nem para pôr no seu bingo, nada de Bolonha. Talvez um Bolonha marcar um gol aqui seja interessante, não iria nesse 1,5 também, porque a Fiorentina realmente está oscilando muito, então muito cuidado. E Brasileirão, Botafogo e Santos. Botafogo que já tem uma temporada perdida, não disputa mais nada de título, mas ainda tem uma Libertadores para alcançar. Jogando em casa, o Botafogo é muito forte, tem 3 derrotas, apenas 3 derrotas no ano, né? 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, contra um Santos que jogando fora é uma das piores campanhas, só tem 3 vitórias. Muito cuidado, eu vejo o Botafogo como muito favorito aqui, essa odd de 1,8 eu gosto. Não gosto muito de gols no Brasileiro, os dois times têm média baixa de gols. Nos últimos confrontos direto 1x0, 1x1, 2x2, então Botafogo, você pode pegar aí um handicap pro Santos, não acredito que o Santos tome goleada, não gosto muito do mercado de muitos gols nesse jogo, o Brasileirão tá aí, tá bom? Então, minha dica aqui seria um Botafogo vencer ou um Botafogo empate, ou handicap pro Santos, um under 2,5, um under 3,5, ficaria nesses mercados, não gosto do over goals aqui. Grêmio e Juventude. O Juventude é mais um rebaixado, mas o Grêmio não dá pra confiar. Essa que é a verdade. Só que o Juventude ele é bem... Aqui, ó, nos últimos jogos, o Juventude ganhou do Grêmio esse ano. Não gosto desse jogo. Não tenho muita vontade de trabalhar nesse jogo. Vou deixar pro ao vivo, sem comentários aqui. O Juventude já tá rebaixado, mas é um clássico regional. Pode querer aí atrapalhar a vida do Grêmio. Lazio e Juventus, um jogo do italiano no meio disso tudo aqui. Clássico, falei nos jogos de ontem, vou falar nos jogos de hoje novamente. Clássico a gente vaza. Deixa pro ao vivo, não vem mexer, porque muda tudo, gente. Muda o ânimo, muda a vontade de jogar, é briga. O clássico não se joga, se ganha, né? E pra fechar, vou falar dos 2 jogos brasileiros aqui. Bragantino e Vasco da Gama. Vasco que faz uma ótima campanha no segundo turno. O Bragantino que não é influenciado por jogar em casa ou jogar fora, continua em 10º. O Vasco também em casa ou fora continua em 8º, mas o Vasco é bem melhor dentro de casa, né? Porém aqui, o Bragantino faz terrível, tomou 5 do Palmeiras, perdeu pro Juventude, ganhou de um Grêmio, mas time inconstante, imprevisível, pode fazer jogos bons, jogos ruins. Dentro de casa, pode oscilar dentro do próprio jogo, não tem nada de dentro de casa. Contra o Vasco que tá embalado, né? Uma derrota nos últimos 10 jogos. Para esse jogo aqui, odd do Vasco 3,32.
eu acho interessante demais esse handicap mais um pro Vasco. O Vasco pode perder por até um gol que devolve. Eu gosto desse mais de 1,5 aqui, ó, de 1,33. Tem que ser dupla, né? Tem que ser dupla. Chance dupla do Vasco, ó, de 1,64. Eu gosto bastante. Vasco da Gama, empate devolve, ó, de 2,40. Eu gosto bastante. Pelo momento aqui, o Vasco é favorito para esse jogo. O Bragantino, como eu disse, oscila muito. Não é um time que passa tanta confiança. Tem também o Ryan, né? A gente pode trabalhar chutes a gols do Ryan, que vive uma fase maravilhosa. 1,5, o handicap pro Vasco. O empate anula o Vasco. Eu ficaria por aí, tá bom? E por último, Palmeiras e Cruzeiro. Jogo dificílimo de trabalhar. Eu sou cruzeirense, né? Vou estar torcendo pro Cruzeiro, obviamente. Palmeiras é um adversário duríssimo. Então, detalhe aqui, ó. O Palmeiras perdeu de 3-0 para a LDU nessa quinta-feira. E enfrenta o Cruzeiro no domingo e a LDU durante a próxima semana. Seria interessantíssimo ver se o Palmeiras irá poupar jogadores ou não. Mas de antemão, eu gosto desse 1,5. Eu gosto desse ambas marcam. O Cruzeiro é um time que tem tomado gols e feito gols também. Teve esse over 2 aqui, 1,52, eu gosto. O Cruzeiro teve aí, né, uma fase bem sem sofrer gols, mas já voltou a sofrer gols, faz muito, sofre muito, joga, dá espaço. Essa odd de 1,5 aqui, esse handicap mais 1,5 pro Cruzeiro, eu acho interessante. O ambas marcam também, eu acho interessante. E eu acredito que aqui vai ser um jogo bem duro. A gente pode trabalhar a favor de cartões também. Apesar da linha estar alta, mais de 5,5, eu gosto bastante dessa linha de cartões, beleza? No mais é isso, encerrando aqui o planejamento do nosso domingo, do nosso sábado. O vídeo ficou grande, mas aí basicamente 20 minutos pro sábado, 20 minutos pro domingo. Lembrando a vocês mais uma vez, a palavra-chave é cabuloso. Se você mandar no link que tem aqui do meu suporte, você vai estar concorrendo a 3 bancas de R$100 no final de semana. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve, curte aí, segue a gente no Instagram, entra no nosso grupo do Telegram que é gratuito, tá tudo na descrição. Valeu, tamo junto e aquele abraço.